Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7h06. Repita. 7h06. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Olá, bom dia para você, acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é quinta-feira, 14 de janeiro de 2021, dia do enfermo. Vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos, agora faz 21 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O governo de São Paulo anunciou que fará uma nova reclassificação do seu plano de flexibilização da quarentena amanhã. A medida será tomada uma semana após o centro de contingência manter a maior parte do estado na fase amarela. A reavaliação estava prevista apenas para o dia 5 de fevereiro. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. O ministro da Saúde diz que vacinação começa em janeiro. Avião vai buscar 2 milhões de doses na Índia. Dutra tem serviço de recuperação entre os quilômetros 157 e 158 em Jacareí. São José dos Campos intensifica a instalação de câmeras de segurança. Chuva faz rio transbordar e afeta a captação de água em Cachoeira Paulista. O governo de São Paulo apresenta a prefeitos programa de volta às aulas na rede estadual. Imposto sobre carro usado vai aumentar 207% a partir de amanhã. Bebê abandonado em terreno baldio em Pindamonhangaba. Morre Dom Eusébio Scharscheid, primeiro bispo da Diocese de São José dos Campos. Jovem Pan conquista o prêmio Veículos da Comunicação. Câmara dos Estados Unidos aprova impeachment de Donald Trump pela segunda vez. De goleada, 5-0, Corinthians vence o Fluminense em rodada do Brasileirão. Santos atropela a Boca e está na final da Libertadores. E agora as manchetes de Alexandre Garcia. Olá, bom dia. No nosso encontro de hoje vou falar sobre a morte do prefeito eleito de Goiânia sem ter assumido, levado pela Covid. Simone Tebet, candidata à presidência do Senado, está bombando, recebendo apoio. A Ford saiu, mas a General Motors vai aumentar a presença no Brasil. Bolsonaro estaria ou não na campanha? Corre o risco de derrota. Em Florianópolis, numa festa, dizem que Alcolumbre e Toffoli estavam festejando o arquivamento dos pedidos de impeachment contra ministros do Supremo. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse jovempan.sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. 7h09. Repita. 7h09. A Jovem Pan venceu a categoria Rádio Nacional da edição 2020 do Prêmio Veículos de Comunicação. Em sua 34ª edição, a premiação realizada pela revista Propaganda avalia o sucesso dos veículos de comunicação por meio de ações comerciais, originalidade nas estratégias de marketing, relacionamento com o mercado e alcance. Os vencedores foram avaliados e eleitos por um júri especializado formado por membros da Academia Brasileira de Marketing. Esta honraria soma-se a outras conquistas recentes do Grupo Jovem Pan. Em dezembro do ano passado, a empresa foi eleita pelo conceituado prêmio IBEST da A Melhor Produtora de Conteúdo de Notícias do Brasil. Além disso, comemorou a marca de 250 milhões de visualizações de vídeos no YouTube. O ano de 2020 marcou também o lançamento do Panflix, primeiro serviço de streaming de conteúdo da Jovem Pan. Em apenas 5 meses, a plataforma registrou 500 mil downloads.
Se por um lado o valor do imposto sobre a propriedade de veículos automotores IPVA de São Paulo ficou 6,77% mais barato, por outro, um outro imposto terá aumento. O imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS, sofrerá reajuste e vai impactar a compra de veículos novos e até usados. A partir de amanhã, a carga tributária de ICMS para carros usados saltará de 1,8% para 5,53%. Apesar de parecer pouco, isso significa um salto de 207% no imposto. A medida faz parte do decreto que articula o pacote de ajuste fiscal do Estado de São Paulo, que promete elevar preços de uma extensa lista de produtos, dentre eles carros novos e usados, por exemplo. Para o empresário Renato Paiva, que tem loja há 35 anos em Jacareí, a Veneza Motors, a alteração vai dificultar ainda mais as vendas. Carga tributária de ICMS, que o nosso governador de São Paulo está colocando para as lojas de veículos, nós chegamos num absurdo tão grande que nós tivemos, em 2019, nós pagávamos a cada 100 mil de nota emitida, nós pagávamos 5%, que era 5 mil, e 18% de alíquota, que daria um imposto de R$900. No final de 2019, passou para 10%. Esses 10% foi para 1.800 o imposto. Não contente, ele subiu de novo e agora emite 30%. Então, veja, cada 100 mil, dá 30 mil nos quebrados, você tem que pagar 18%, vai dar 5.437. A cada 100 mil reais, eu tenho que pagar 5.547. A vida inteira, as lojas de carros prezaram para vender carro na tabela. Então vai ficar um negócio muito difícil você comprar um carro usado para revender, porque ninguém vai ficar jogando o carro fora. Você pega um carro de 100 mil, só de imposto, daí você tem que transferir o carro para a loja, nota fiscal, tem imposto de renda, tudo que reunido vai para uns 7 mil. Então, num carro de 100 mil, 7 mil só imposto. Aí você tem que pagar aluguel, pagar tudo, fica muito difícil. Não estou entendendo onde ele está querendo chegar com essa alíquota absurda que ele criou do ICMS para as lojas de veículos. O empresário comentou ainda das dificuldades enfrentadas em 2020. Sobre as vendas de 2020, foi um ano muito difícil para nós. Na realidade, ficamos mais de 60 dias com as lojas fechadas. Quando voltamos, tivemos muita dificuldade em financiamentos. Nesse período de fechamento, muitas fraudes aconteceram com bancos. Algumas lojas tiveram algumas fraudes financeiras. Então, se já era difícil aprovar uma ficha, se tornou mais difícil. Hoje eles pedem uma série, fora o score, precisa tirar fotografia, assinatura no celular, ficou totalmente digital, com uma garantia muito maior. Então foi um ano muito difícil e nós estávamos estocados na loja com muito carro. Quando se parou tudo de fabricar, não estava fabricando mais carro, quando voltou nós vendemos durante 3 meses, foi uma venda até muito forte. Nós pegamos setembro, outubro, novembro, foi muito bom de venda. Chegou dezembro, nós não tinha mais carro para vender. Por quê? Porque acabaram os carros, não tinha mais carro nas concessionárias, não tinha mais carro no 0 quilômetro, logo não tem usado. Então você vê, já foi um ano difícil. Agora, imagine 2021 com um imposto desse. Já está difícil de comprar um carro usado hoje, porque o cliente quer tudo. Você pega um montão de empresa aí querendo tabela no carro para você revender 4, 5 mil acima da tabela, já está difícil, imagina com um imposto desse, entendeu? Vai ficar difícil manter a loja aberta. Amanhã, a porcentagem do ICMS sobre veículos novos também irá subir de 12% para 13,3%. Segundo o governo de São Paulo, a medida é necessária para reequilibrar o orçamento devido às perdas de arrecadação com a pandemia do novo coronavírus. Para a FenaBrave, Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, o aumento da alíquota do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS, para a venda de veículos usados no estado de São Paulo, pode provocar fechamento de lojas e demissões. Isso é desemprego, fechamento de lojas, tudo o que o país não precisa, afirmou o diretor executivo da FenaBrave, Marcelo Franciulli, junto com outras organizações que representam a cadeia de venda e produção de veículos. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, já tem trânsito lento no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos. Tem lentidão ali no 208 na pista expressa e um pouco mais à frente, mas aí já na chegada a São Paulo pela pista marginal 229, também tem lentidão agora. Os 2 pontos aí por causa do excesso de veículos nesta manhã. Rodovia Ailton Senna segue com trânsito intenso, mas não há pontos de lentidão neste momento ao longo aí da sua extensão. Corredor Ailton Senna Carvalho Pinto
Pinto, segue com trânsito fluindo bem. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, também tem trânsito livre, mas tem tempo nublado, tem neblina em pontos isolados e tem também pistas molhadas em alguns trechos. Motorista tem que redobrar a atenção. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, segue também com trânsito livre, tem tempo nublado, alguns pontos o sol vai aparecendo, mas tem neblina densa em vários trechos, tem também pistas molhadas em pontos isolados. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, tem risco de interdição. O sistema de monitoramento meteorológico da concessionária aponta risco de fechamento do trecho de serra por conta do alto volume de chuvas. Neste momento, no trecho de Planalto, tem garoa, tem neblina em pontos isolados, motorista tem que tomar cuidado aí. Trânsito livre, mas tem obras a partir do quilômetro 64 e pare e siga no trecho de serra por causa das obras de duplicação. 7h16. Repita. 7h16. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E nesta quinta-feira o litoral terá o dia com chuva e o Vale Serra com pancadas de chuva isoladas no decorrer do dia. As temperaturas máximas seguem estáveis. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima deve ficar hoje em torno dos 30 graus. Neste momento temos 21 graus. Agora 7h20. Repita. 7h20. Jornal da Manhã. A palavra do prefeito. Muito bem, conosco foi a presença do prefeito de São José dos Campos, Felício Ramuto. Prefeito, muito bom dia. Para se dar bom dia, prefeito, a coisa está complicada em São José dos Campos, né? Parece, na região aqui, né? Do ponto de vista de saúde, De sanitário, saúde, não tenha dúvida. Aumento no número de casos da Covid-19. Vamos falar sobre isso, dar um bom dia, né? Bom dia, Clemente. Acho que sim, sempre é importante dar bom dia. Nós Não somos tenha dúvida. otimistas, mas em relação a isso, cada um tem que fazer a sua parte, Clemente. O número de internações, confirmações subiu muito, não só em São José, como na região e no mundo, porque a gente vem acompanhando, né, as outras cidades fora, na Europa, Estados Unidos, enfim, uma situação cada vez mais crítica. Inclusive, o governo do Estado de São Paulo antecipou, eu vi aqui na sua notícia, a avaliação do Plano São Paulo para amanhã. Isso. Clemente, eu sempre fui transparente em relação à apuração dos dados de São José. E sempre disse, quando eu entendia que São José não estaria naquela fase, eu deixava claro por que não estaria com os dados e informações. E considerando os critérios do Plano São Paulo, amanhã nós devemos ir para a fase laranja. Ou seja, vai regredir, então. Tanto a cidade de São José quanto a região. Tudo indica, se os critérios permanecerem o mesmo, os números indicam para a fase laranja. Sim, eu acredito que até outras regiões acontecerá isso. Vamos acompanhar, mas tudo indica pelos nossos dados. A gente sempre disse que nós tínhamos uma equipe competente que fazia a sua apuração em relação à real fase que São José estava. Tudo indica amanhã, fase laranja. A Regional da Saúde do Governo do Estado é em Taubaté, prefeito. Isso. Esse trabalho é feito em Taubaté, envolve Taubaté e o entorno dele, é todo o Vale Paraíba, São José está incluso. Como é que está a situação de São José neste momento com relação à Covid-19? Olha, em relação à Covid, a gente teve um aumento no número de confirmações, logo após o ano novo, inclusive vi reclamações, a gente tinha a ala Covid que sempre deu conta de atender, triplicou o número de pessoas com sintomas que procuraram as nossas alas no Hospital Clínica Sul, no Hospital Municipal, nos 2 finais de semana atrás, né, mostrando de fato que as comemorações de Natal, Ano Novo, foram muito ruins. Colaboraram para isso. Não só isso. A gente tem ainda os jovens que insistem em se aglomerar, né, fazer as suas baladas, suas festas, comerciantes que insistem em manter o seu comércio fora do horário estabelecido, no caso, na fase amarela, que seria 10 horas da noite. Fizemos várias operações contra a perturbação de sossego público, fluxo no final de semana passado e também várias atuações. Chegamos até num bar e restaurante que estava com as portas fechadas e funcionando após o horário, com uma balada dentro, né? Até isso nós encontramos. Então parece que o pessoal realmente cansou.
E se eles cansarem, o risco aumenta para todos nós, né? Para todos, para os parentes, para os mais idosos. E, de fato, no Hospital Municipal, nós chegamos a ter, alguns meses atrás, apenas 17 pessoas internadas. Hoje, temos 110 pessoas. No pico da pandemia, no primeiro pico, foram 120. Estamos chegando já naquele pico. E nos hospitais privados, Clemente, tem uma informação extraoficial, não é oficial, mas que os hospitais privados já estão transferindo pacientes porque estão lotados. As suas UTIs estão transferindo pacientes. Então a rede pública está mobilizada, mas se continuar neste ritmo de aumento de contaminação, a situação vai ficar muito difícil, não só em São José, mas na região, no estado, em outras cidades. Poderá faltar vagas de UTI, então, no caso? O nosso trabalho público é não deixar fazer com que isso aconteça. Mas é claro que mais gente na UTI, mais gente internado, mais chance de óbito. Então o número de óbitos tem aumentado, né? E é isso que a gente não quer. Mas a minha obrigação como prefeito da Secretaria de Saúde é não deixar faltar leitos. Mas também cada um tem que fazer a sua parte, né? É a mesma coisa, como eu te disse, que via as reclamações. Nós temos uma grande estrutura para receber no ambulatório e de repente a gente viu o ambulatório lotado, demorando 2-3 horas por conta do volume gigantesco de pessoas que apresentaram sintomas depois das festas de final de ano. Exatamente, eu vi o Dr. Danilo Stanzani, que é o secretário de Saúde, comentando em uma entrevista que o resultado pior seria dentro de 15 dias, para o dia 15 de janeiro. Hoje é dia 14, então... Isso agora, a tendência, prefeito, daqui para frente, lógico, passaram as festas, passou o Réveillon, a tendência é dar uma diminuída ou vocês acham que não? Como é que está esse trabalho no O que acontece é que esse boom de contaminados, mesmo que agora passou a festa, já contaminaram outros, porque vieram para cá, né, saíram das festas, passaram aqui, depois de 5-6 dias deram positivo, alguns foram internados e acabaram contaminando outras pessoas. Então a gente vê que no médio prazo isso não deve acontecer, não vai haver uma queda. A gente espera que cada um faça a sua parte, mantenha-se isolado ao máximo possível, cumpra as regras, evite festas, aglomerações, para que a gente possa diminuir esse índice de contaminação, que está altíssimo não só em São José, na região e no Brasil. Prefeito, com esse cenário, né, que não é nada bom pelo que a gente está vendo, como ficam as voltas às aulas em São José? A boa pergunta, eu tive ontem no Palácio do Governo, acompanhando a apresentação do secretário Rossielli sobre a questão da volta às aulas. Primeiro que a volta às aulas agora voltará em qualquer fase, até na fase vermelha, com 35% dos alunos. Então o nosso retorno nós faremos com 35% no dia 8 de janeiro. E o que o secretário mostrou... Né? De fevereiro, bem lembrado. O que o secretário mostrou é que em todos os lugares do mundo, todos os fechamentos, quando necessários, acontecem em todas as atividades. Por último, é na educação. Mostrou-se que o índice de contaminação das crianças é muito menor do que a participação populacional, que aquela questão da criança ser uma super propagadora não se confirma hoje, já se confirmou no passado. Agora, são informações, nós estamos numa pandemia, não vem com manual de instrução. Então, os cientistas, os técnicos, os epidemiologistas apresentam os seus dados e a gente toma uma atitude. Mas ficou muito claro ali que existem várias ações a serem feitas antes do fechamento das escolas, né? A gente pode cumprir outras ações e deixar as escolas por último. Já passou da hora das crianças voltarem com segurança, é um ambiente controlado, né? Muito mais controlado que os outros ambientes onde as crianças já estão frequentando. Já vai lá num parquinho, já vai num shopping, a escola vai ser inclusive educativa para essas crianças e com uma capacidade muito reduzida. Nós aqui fizemos todo um planejamento e vamos apresentar, onde a gente vai ter a capacidade da escola, talvez 15-20% no máximo da capacidade da escola dos alunos num dia. O pessoal fala, você é a favor então da volta às aulas. Isso não é perigoso no momento que a pandemia está aumentando muito, bom prefeito? O número de casos aumentaram bastante, de 17 para 110 casos e voltar aí às aulas agora, prefeito? Olha, Clemente, como eu disse, primeiro, as aulas, nós estamos com toda preparação, um ambiente controlado, máscaras. Quando você fala assim, não, mas num bar, numa balada, você já viu alguém de máscara? Eu fui pra praia agora, no domingo, estive na praia, eu era o único de máscara na praia, né? Eu era o único de máscara na praia. E já teve Covid, né? Já tive Covid. Então, a gente vê... e é incômodo, claro que é, né? Fica até esquisito, né? Mas é o mínimo que a gente tem que fazer. Como estar na praia de terno, né? É bem esquisito, para falar a verdade. Foi a primeira experiência que eu tive. E a praia estava vazia e tal, mas a gente vê
que realmente as pessoas não estão fazendo a parte delas. Então a gente não acredita que é dentro do ambiente escolar, muito pelo contrário. Ali a gente vai conseguir ter um ambiente controlado, com distanciamento, a escola toda à disposição, para que a gente tenha segurança para as crianças. Vale lembrar, Clemente, que as escolas estaduais já voltaram uma parte com o acolhimento e as escolas particulares também. E nós acompanhamos, tem um sistema de monitoramento. Qualquer aluno que tenha qualquer sintoma, ele tem que ser afastado da escola e os contatos dele a mesma coisa. Nós tivemos pouquíssimos casos desde setembro, né, agosto, setembro, que foi quando iniciou a volta das escolas particulares e a escola estadual um pouquinho mais para frente, pouquíssimos casos dessa transmissão no ambiente escolar. Então hoje, diferente do que se acreditava no passado, acredita-se que as crianças que são, elas têm pouca chance de ter o estado grave da doença, pouca chance de ser um superpropagador. Então, tudo indica que é uma atividade que pode sim retornar, mantendo a segurança e o ambiente controlado. Agora são 7h29, conosco o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute. Repita. 7h29. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Vamos agora aos indicadores econômicos. Euro cotado a R$ 6,45, com queda de 0,60%. Nos Estados Unidos, Wall Street fechou estável ontem, em um dia marcado pela votação do julgamento de Donald Trump no Congresso e novidades do Fed, o Banco Central Americano. O Dow Jones Industrial fechou em queda de 0,1% a 31.060 pontos. E o tecnológico Nasdaq subiu 0,4% a 13.128 pontos. No Brasil, o principal índice da Bolsa fechou no vermelho ontem. A queda do Ibovespa foi de 1,67% a 121.933 pontos. Já o dólar fechou em leve queda de 0,24% a R$ 5,31. 7h32. Repita. 7h32. Conosco hoje aqui o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute. Prefeito, fica à vontade. Olha, Clemente, nós anunciamos essa semana mais uma medida importante para beneficiar aqueles que mais precisam, que foi a isenção do IPTU e da taxa de lixo. Aqueles que recebiam o auxílio emergência, que recebiam, né? E deixaram agora de receber o auxílio emergencial. Então são mais de 24 mil famílias que poderão ser beneficiadas, assim como as outras isenções do IPTU para desempregados, para aposentados, enfim, tem lá as regrinhas. Ele tem que seguir o mesmo critério, ser o proprietário de um único imóvel, no caso 60, 70 metros quadrados. Foi mais uma ação. Nós fizemos aquela beneficiando os micro e pequenos empresários, onde nós perdoamos as multas emitidas no ano passado. Deste ano nós não iremos repetir esta anistia. Então, os empresários já passaram por aquela fase de aprendizado e agora quem não cumprir as regras vai ser multado em R$5.000, né? E nós não faremos e repetiremos essa anistia do ano de 2021. Mas as de 2020 também nós anistiamos. Então, duas ações importantes nesse momento de crise difícil. Eu vi aqui, acompanhei a reportagem da questão dos automóveis, né? Agora vi uma questão da Ford. Então, a cidade tem que tomar iniciativas para que a gente possa. E vou aqui em primeira mão, Clemente, anunciar que provavelmente na semana que vem nós vamos lançar o nosso plano municipal de investimentos através de concessões ou parcerias. Então nós vamos listar uma série de investimentos que podem ser feitos na cidade através de concessões ou parcerias. Eu vou emitir um decreto com a lista desses possíveis investimentos e a nossa assessoria de projetos especiais é quem vai acompanhar todos esses projetos de investimentos privados, trazendo geração de emprego, renda, mais uma medida para aquecer os investimentos na cidade, para a gente poder gerar mais emprego e renda. Para o empresário de São José ou todo mundo está aberto a todos? Não, vão ter concessões e parcerias que vão ser até internacionais, entendi, né? Mas com esses investimentos a gente gera emprego aqui, se tiver obras incluídas, o próprio aeroporto é uma delas, já vou antecipar. Então a gente tem uma série de possibilidades, que a Arena, a concessão da Arena, do Martins Pereira, nós vamos listar todos os ativos possíveis de concessão,
né, através de concessão ou parcerias, para que a gente possa atrair recursos para a cidade. Vamos fazer esse anúncio em breve. Só lembrando que essa anistia que aconteceu, a prefeitura deixará de arrecadar 7 milhões de reais, é isso, né? Com essa do auxílio emergencial, sim, as duas juntas, por volta de 15 milhões de reais que nós deixaremos de arrecadar, mas já vimos aonde podemos economizar, conta de luz, conta de água, pequenas coisas que não são serviços essenciais, educação e saúde, para a gente compensar essa perda. Quer dizer que não vai faltar, o caixa vai ficar equilibrado, prefeito. É verdade. Teve uma notícia importante, apesar de não ser muito bem, não foi assim muito divulgada. São José hoje é a 4ª cidade em ICMS do estado de São Paulo. 4ª cidade. Nós chegamos a ser a 6ª ano passado, agora retornamos à 4ª cidade. Então tem São Paulo, Paulínia, Guarulhos, São José dos Campos. Né? Então, isso mostra que as atividades econômicas de São José estão retomando e nós estamos retomando ao lugar onde a gente nunca devia ter saído. Já vamos conseguir alcançar a 3ª cidade em arrecadação do imposto do ICMS do estado. Você é a favor desse aumento de ICMS às lojas de automóveis, prefeito? Porque São José tem muita loja de automóvel e está todo mundo reclamando dessa medida do governo do estado, né? Olha, claro que qualquer aumento de imposto é muito ruim, né? É muito ruim. Agora, eu não sei a situação dos cofres, né, do caixa da cidade, do estado, é uma decisão que compete ao governador. De uma certa forma também, isso a gente não pode deixar de dizer, se aumentar a arrecadação de fato, né, a cidade também passa a ter esse recurso com valor maior. Aumento, mas, obviamente, qualquer aumento de imposto não é bem-vindo para o cidadão. Prefeito, pergunta aqui do Tomás, ele é do Urbanova. Ele está querendo saber o seguinte, que desse uma resposta às ações reais para os fluxos que se instalaram principalmente na região de Alphaville. Aliás, né, não só no Alphaville, o Urbanova como um todo, os fluxos, a coisa é muito complicada e estão dizendo o seguinte, que ninguém consegue resolver o problema e eles passam um momento impossível de se descansar, de se dormir, de se viver tranquilamente. É a reclamação também do Sérgio, que ele fala inclusive da Avenida Aguaí, que é localizada atrás do Alphaville 2, que virou o novo point dos fluxos, e a Gisele, ela também reclama do fluxo no bairro Urbanova e ela diz que não tem mais, não é só final de semana, agora é praticamente de segunda a domingo. Ou seja, prefeito. tudo migrou para a região do Urbanova. Olha, é uma boa né? colocação, viu, Clemente? Na verdade, as ações acontecem, inclusive no Urbanova, né? Porque, na verdade, o cidadão não vê aquele fluxo que a polícia e a guarda deixou de fazer com que acontecesse. E acaba, claro, escapando um ou outro. Nós demos a solução para Urbanova e para o Aquários, uma solução diferente do restante da cidade, onde os próprios condomínios poderiam se juntar através da atividade complementar da guarda, né, e tem um trabalho de prevenção da guarda com viaturas exclusivas para lá. Isso está sendo discutido nos condomínios, como por exemplo a ACI, os lojistas do centro fizeram, pagando esses guardas para estarem exclusivamente ali nos horários de folga. Então a gente não diminui a equipe de guardas na cidade e consegue fazer um trabalho para evitar. Mas tem um detalhe, Clemente, eu sou muito transparente, muito claro, muito objetivo e tenho que sempre falar a verdade. 80% das pessoas que estão naqueles fluxos da Urbanova são da Urbanova. Ou seja, são filhos... São moradores da Urbanova. São filhos, talvez, de pais que ligam reclamando, né, em relação ao fluxo, né? Nós temos as placas de veículos apuradas. Prefeito da cidade, uma denúncia muito grave, né, prefeito? Foi feito um trabalho de inteligência, né? Nós temos essas informações, foi feito um trabalho de inteligência, onde a gente vê que a maioria das pessoas que estão ali, inclusive, são da própria Urbanova. Repito, filhos daqueles pais que estão ali, que saem, né? E na verdade estão ali, pertinho de casa, fazendo barulho, atormentando a vida, às vezes da própria casa dele ou de outros moradores. Então, isso também tem que deixar claro, né? O fluxo, a origem do fluxo não é a prefeitura. A origem do fluxo é do cidadão que não exerce a cidadania respeitando os outros. E aquele cidadão é filho, neto de outro cidadão que às vezes é aquele mesmo que está reclamando. O ideal é se todo mundo cumprisse a cidadania de respeitar, né, o sossego público, uma coisa também que não é muito complicada, é simples, mas infelizmente os jovens insistem em manter esse tipo de atividade que atrapalha a vida dos outros e não exercem a cidadania. Mas existe solução, ali é um fluxo diferente do que acontece em outras regiões da cidade e um trabalho de prevenção, ou seja, uma ronda constante aos finais de semana para evitar a formação do fluxo. Porque o fluxo é assim, Clemente. Eles falam que hoje é direto, né, Giovanni? De segunda a domingo ninguém consegue, tem fluxo todos os dias, né? Na verdade
verdade, não é verdade, né? Isso não procede de forma alguma. Entendi. Né? Pode ser que um dia aqui, outra colar, a gente acompanha, a gente tem toda a inteligência, as ligações do 190, nós temos todas as ligações, inclusive depois da lei das adegas, não é o caso do Urbanova, mas depois das leis, reduziu muito as perturbações de sossego público, eu não estou falando, porque às vezes na frente da adega tinha, então reduziu muito. E em relação aos fluxos, o final de semana passado foram 9 fluxos que deixaram de acontecer. E no caso da Urbanova foi um fluxo que aconteceu, que inclusive teve que a GCM ir lá, junto com a Polícia Militar, e fazer uma ação para dispersar. Agora, dispersar um fluxo é sempre mais arriscado. Pode acontecer, você viu o que aconteceu, por exemplo, lá no Campos Alemães, onde no momento de dispersão, um dos garotos saiu de moto, alta velocidade, sem capacete e acabou falecendo, né? Isso às 4 horas da manhã. Pode acontecer esse tipo de acidente. Então o ideal era evitar a formação do fluxo. Para isso, a gente pode ter viaturas ali na Urbanova, no Aquários, no início da noite, preventivamente, mas claro que eu não posso retirar as viaturas que estão por toda a cidade para deixar um trabalho exclusivo para aquela região. Então, os condomínios podem se mobilizar, nós já estamos falando com os condomínios da Urbanova para que eles remunerem a guarda através da atividade complementar. Nenhum centavo desse recurso vai para o cofre da prefeitura, vai tudo direto para o GCM, que está em sua hora de folga, sua hora extra, prestando com uniformizado, com equipamentos da prefeitura, veículos da prefeitura, mas 100% da remuneração vai para a própria GCM. Existe, então, esta possibilidade que já foi colocada, inclusive pode ser por um curto período, viu, Clemente? Que a gente já falou com toda a população quer dizer, já falamos com as associações, pode ser por 2, 3 meses, para ver se realmente vai funcionar, mas eu tenho certeza que funcionaria. Hora. 7h41. Repita. 7h41. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h44. Repita. 7h44. Prefeito Felício, o tempo está se esgotando aqui já, né? Sobre radares, como é que você tem falado? Todo mundo reclamando sobre os radares, que aumentou o número de radares, que se é para multa ou não. É verdade, Clemente. Na verdade, nós estamos instalando as 1000 câmeras, o maior projeto de inteligência, cidade que vai ter o maior número de câmeras por habitante, uma para cada 700 habitantes. E o pessoal está vendo essas câmeras sendo instaladas e às vezes confundindo com o radar de velocidade. A câmera vai poder multar sim, se você fizer uma conversão irregular, sim. Mas não é um radar de velocidade. Todas essas câmeras, 1000 câmeras, muita câmera que está sendo espalhada na cidade, graças a Deus. São José vai cair ainda mais os índices, é o melhor índice de segurança dos últimos 19 anos e nós vamos ser modelo em segurança pública com inteligência. Câmeras com leitor de placa para identificar se seu carro foi roubado, câmeras com reconhecimento facial. Então isso são câmeras, não são radares para velocidade. São câmeras que também podem multar se acontecer algum tipo de infração do motorista, mas não pela velocidade. As de velocidade são aquelas que já estavam instaladas, que são os radares que também leem placas. Aquelas compridinhas, então, são as de velocidade. Aquelas maiores, com a caixa de metal, de plástico, não sei. Isso e essas menores, branquinhas, que estão aparecendo agora, são exatamente essas que não são radares. Exatamente. Tem as câmeras fixas, Eloy, e tem as câmeras que são aquelas redondinhas. As dois tipos estão instalando. É que as fixas se confundem com os radares, mas não são também. São umas brancas, né? Isso, todas são brancas, na verdade. Tudo novo que está instalando, na sua rua hoje, estão instalando uma câmera agora, não se trata de um radar. É uma câmera de monitoramento. Mas nenhum que pode radar multar. novo está sendo instalado. Pode multar, mas não para a velocidade. Sim. Ele não é para ver a velocidade. Então, qualquer nova câmera que apareça no seu bairro, na sua região, nós não estamos instalando nenhum novo radar na cidade nos últimos 2 meses e não instalaremos nos próximos. São só câmeras. Perfeito, obrigado. Eu que agradeço, um bom dia a todos, cuidem-se, muito importante que a gente vença essa etapa crítica da Covid na nossa cidade, no estado e na região. A hora.
7h47. Repita. 7h47. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h50. Repita. 7h50. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. Em noite inspirada, os meninos da Vila asseguraram a vaga do Peixe na final da Libertadores numa vitória magistral de 3-0 em cima do Boca Juniors na noite de ontem. Os gols de Pituca, Soteldo e Lucas Braga garantiram para o time santista seu lugar no jogo contra o Palmeiras, dia 30 de janeiro. O Boca ainda teve Fabra expulso por pisar em Marinho. No jogo de ida, na Argentina, as duas equipes haviam empatado por 0-0. Uma final brasileira no Maracanã. Santos e Palmeiras vai revelar quem será o melhor no futebol na América do Sul. A grande decisão da Libertadores da América será em jogo único, sem presença de público. Em duelo direto na busca por uma vaga na Libertadores 2021, Corinthians não tomou conhecimento do Fluminense na noite de ontem na Neoquímica Arena. Jô Casares, Wagner, Matheus Vital e Luan fizeram os gols da goleada do Timão por 5-0 em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. É a maior goleada que o Corinthians já impôs ao Fluminense em 113 partidas entre os clubes em toda a história. O Corinthians chegou aos 42 pontos e, com os 5 gols, ultrapassou o Santos no saldo e assumiu a 8ª colocação do Brasileirão. O Timão, porém, ainda não entrou na zona de classificação da Libertadores, que no momento é um G7. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na Avenida Cidade Jardim, no Bosque dos Eucaliptos, Avenida Ironman Victor Garrido, no Urbanova e Rua Guaianazes, em Santana. Estas 3 vias, a velocidade máxima permitida é de 50 km por hora. Também teremos radar móvel na Avenida São João, no Jardim Esplanada, onde a velocidade máxima é de 60 km por hora. Fumacê programado para hoje em São José dos Campos, caso não chova. A região é a Sul e os bairros Jardim Capitingal, Jardim Juliana, Parque dos Ipês, Jardim Oriente, Jardim Oriental, Jardim América, Vila Anhembi, Jardim Sul, Jardim Terras do Sul e Jardim San Marino. Rádio Jovem Pan. Estradas. Rodovia Presidente Dutra continua com trânsito lento no sentido São Paulo, ali na altura de Guarulhos, quilômetro 207 na pista expressa. Situação vai ficando complicada para o motorista ali. A gente tem 1 quilômetro a mais de lentidão do que agora há pouco e tem trânsito lento também no 229, só que aí na pista marginal, já na chegada a São Paulo, aí pela rodovia Presidente Dutra, os 2 pontos por causa do excesso de veículos nesse momento. Na rodovia Ayrton Senna, nesse momento, tem trânsito lento no sentido interior. A lentidão vai ali do quilômetro 41 até o quilômetro 42 e é reflexo de um acidente que aconteceu agora há pouco aí na rodovia Ayrton Senna. Trânsito complicado, o motorista tem que tomar cuidado por ali. Corredor Ayrton Senna Cavalho Pinto, nesse momento, segue com trânsito fluindo bem. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, também tem trânsito livre. A situação vai melhorando por lá em relação ao tempo. A gente já tem sol em praticamente toda a extensão da rodovia nesse momento. Apenas no trecho de serra ainda tem neblina em pontos isolados. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, também segue com trânsito livre, tempo vai melhorando. A gente já tem sol aí em praticamente toda a extensão da Floriano. A chegada a Campos do Jordão também com sol neste momento. E a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguatatuba, segue também com trânsito livre, tempo parcialmente nublado e tem Pariciga no trecho de serra por conta das obras de duplicação das pistas. 7h54. Repita. 7h54. Brasília chamando, é hora do comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Giovana. Abro com uma boa notícia, né? Começando a falar na notícia ruim, a saída da Ford, planejada há 3 anos. Mas, enfim, saiu e disse que vai produzir na Argentina, onde vai investir lá em Pacheco, perto de Buenos Aires, 580 milhões de dólares para vender para o Brasil. Pois a boa notícia é que a GM
que pretendia fazer isso antes da pandemia, anunciou agora que vai sim investir mais 10 bilhões de reais no Brasil para produzir carros ultramodernos, né, provavelmente elétricos, e vender também para o Mercosul. E interessante que pode expandir a fábrica de Gravataí, que já fica perto da Argentina e do Uruguai. Bom, outra questão aí, vocês ouviram o presidente da França dizer que não vai comprar soja do Brasil, vai produzir a própria soja, porque comprar soja do Brasil é desmatar a Amazônia. Ele não tem a menor noção, ele pensa que se planta soja lá na floresta amazônica, derrubando a floresta, né? Ele não sabe que o plantio da soja começou no sul do país e quando se descobriu o cerrado, que podia ser corrigida a terra se valorizou, o Brasil se tornou o grande abastecedor de alimentos do mundo, inclusive soja, né? A França não tem nenhum espaço para plantar soja, né? O que ela planta lá 400 mil toneladas é um sexto ou um quinto do que um único município brasileiro produz de soja. Sorriso, por exemplo, produz sozinho 5, 6 vezes mais que a França em soja. Sorriso em Mato Grosso. Teria que plantar no lugar da beterraba, da cevada, do trigo, do milho. Tomara que não plante no lugar da uva, lá na Borgonha, em Bordeaux, né? Mas, enfim, e pagar muito subsídio, como acontece lá. A França não tem nenhum espaço mais, só pode plantar nos Alpes ou nos Apeninos, né? Onde dá para plantar não tem mais lugar. E, enfim, é conversa de quem não conhece o Brasil, né? Bom, lamentavelmente, o prefeito eleito de Goiânia morreu sem ter assumido depois de 81 dias na UTI do Einstein, levado pela Covid, Maguito Vilela, que foi deputado constituinte, que foi ministro, que foi governador de Goiás, né? Uma pena. 72 anos, natural de Jataí, de onde a gente pode dizer que Brasília também é natural, né? Foi lá que se obteve o compromisso de Juscelino de conhecer Brasília. Bom, Simone Tebet apareceu como candidata à presidência do Senado, contra o grupo de Alcolumbre ou do Centrão, e está bombando. Está bombando. Ela tem uma senhora genética, né? É filha do Rames Tebet, que foi presidente do Senado, que foi governador de Mato Grosso do Sul, que foi prefeito de Três Lagoas. Ela foi também prefeita de Três Lagoas, também fez direito como pai, né? O pai fez direito no Rio de Janeiro, mandado pelo avô dela, né? Pelo pai dele, seu Taufik Tebet. Enfim, está seguindo os passos do pai. O pai terminou como presidente do Senado, depois foi atacado por um câncer violento, né? Morreu jovem ainda, 70 e poucos anos. Rames Tebet foi um excelente político. E ela está sendo uma excelente presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que é a principal comissão, né? Ela deu uma declaração que é muito importante, para mim, pelo menos. Falou em candidatura independente pela harmonia dos 3 poderes pelo Brasil. Essa é que é a questão, né? As pessoas têm que ter harmonia, independência, isso é pelo Brasil. É que não acontece muito isso no Congresso, né? Independência e harmonia também não estão acontecendo no Supremo, né? É uma boa... Pena que o presidente parece que está entrando nessa disputa quando deveria ficar longe, né? Porque ele vai correr o risco de perder, né? É o risco que corre. Pode ganhar e pode perder, né? Pode ter um eleito na presença da Câmara ou do Senado favorável a ele, né? E ter alguém que vai ficar assim magoado por ele ter apoiado o outro, né? E como se sabe, como demonstrou Rodrigo Maia e como demonstra Alcolumbre,
né? A Alcolumbre arquivou os pedidos de impeachment contra o ministro do Supremo. Rodrigo Maia sentava em cima de medidas provisórias, deixava caducar, né? Não convocava reunião de lideranças para decidir a pauta, decidia sozinho, né? Então tem muito poder o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Aliás, houve uma festa em Florianópolis em que estavam Alcolumbre e Toffoli. E o pessoal da festa disse que se comemorou o arquivamento dos inquéritos lá do Supremo. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas em ponto. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000.